Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motoron.com. Eu sou o Leonardo Fortunati. E eu sou o Nicolas Tavares. Sim, Renato tá de novo fora. Renato, na verdade, tá numa missão dessa vez. Uma semaninha carregada de eventos, tem muita coisa acontecendo. Inclusive, aconteceu semana passada também, bastante coisa. Mas vamos falar muito de dois assuntos da semana passada e desse, né? Primeiro, vamos falar um pouquinho de Fiat Strada 2024, agora com motor turbo. E sobre um monte de eletrificação, né, Nico? Você foi até Minas para ver o que a Stellantis vai preparar de eletrificação. Já vamos começar com esse já, que é mais específico. O que a Stellantis está aprontando? Bom, a Stellantis está devendo uns planos de eletrificação. Eles falaram várias vezes, a gente tem planos de eletrificar os carros no Brasil, a gente quer fazer várias coisas, mas agora que eles realmente detalharam, apresentaram 3 propostas além do elétrico, que aí eles chamaram de biohybrid, porque é aquele foco no etanol que eles sempre defenderam, mas com a eletrificação. Então você tem 3 níveis, começa com o biohybrid normal, que é o híbrido leve. Um 48 volts. 48 volts, o BSG, né, o gerador no lugar do alternador e tal, que aí são para os carros baratos. Sim. Estamos falando aí de um Pulse, de um Fastback, de um 208 aí. Eu não duvido, até vendo um Argo, a partir de um certo momento que tem uma exigência ali de vale emissão, lembrar que o Argo aí existe já o papo da nova geração dele nos próximos anos também, né? que pode ser preparado para isso. Apesar de que eles falaram que isso está meio pronto para qualquer coisa. Que é uma bateria pequena, 1 kWh, tal, uma peça no lugar do alternador. Acho que vale lembrar que, né, pode ser uma solução. Você que fez esse carro, inclusive, o Arriso 6, que a bateria vai atrás do banco traseiro. Sim, como é uma bateria pequena ali, você encaixa ali e tudo bem. Ali eles fizeram, na fábrica, lá em Betim, eles mostraram um mockup de plataforma e a bateria estava posicionada abaixo do banco, um pouco lá no porta-malas. Mas, novamente, é um mockup, não era uma plataforma específica. Aí, a partir disso, eles têm um híbrido de fato, né? Mas o híbrido leve com o motor flex. Motor flex, todos eles com motor flex, focando no uso do etanol. Eles querem que com o etanol e a eletrificação eles cheguem naquela meta de descarbonização. Eles defendem o etanol, mas eles falam que isso é um passo para chegar no elétrico no Brasil. Não é que nem algumas que falam, não, a gente não precisa do elétrico, vamos colocar só etanol. Então, isso foi interessante, eles bateram muito nessa tecla do que vão usar o etanol como um passo. Tanto que eles têm planos de fazer elétrico no futuro. Que tem também, né, muitos discutem sobre a questão, mas a matriz aprova. Tem que lembrar que, diferente de outras empresas aqui no Brasil, a Fiat ela tem muita palavra dentro do grupo globalmente falando, porque a Fiat no Brasil é o que basicamente dá mais dinheiro como Fiat, né, digamos assim. Não, é só aqui, né? Porque se não é aqui, é Itália e o resto da Europa vende muito pouco. Então eles têm aqui a Stellantis no Brasil, né, na região, tem uma liberdade global, né? Fala, não, aqui é assim. Porque se eles perdem o volume aqui, é boa parte do volume da Stellantis ao redor do mundo, né? Sim. E também eletrificar de baixo para cima, né? Pode ser interessante. Já usar um motor que existe ali, uma solução que não chega a ser, a gente discute bastante isso aqui, né? Não chega a ser um híbrido completo, mas já é uma forma ali de reduzir a emissão, melhorar um pouco o consumo, né? Porque ao contrário de alguns híbridos leves que não funcionam da maneira como deveriam, esse daí vai funcionar com start-stop. Então é aquela coisa, o carro está na velocidade de cruzeiro, ele desliga o motor, usa o BSG para continuar movendo o veículo, e aí reduz um pouco ali a emissão. Mas eles foram preparados já para a linha Firefly, aspirado e turbo. Está pronto. Tanto que a previsão de lançamento já é para 2024. É rápido. Eles falaram que esses carros vão começar a rodar agora. E a partir daí, já ano que vem, a gente já vê os primeiros. O interessante do híbrido leve, né? Porque como é que ele vai funcionar para redução de consumo? Ele pega aquela fase que é mais puxada para um motor a combustão, né? Que é aquela fase da arrancada. Por exemplo, você tirar o carro da inércia. Você tem um elétrico, um pequeno, mesmo que seja um pequeno motor elétrico para ajudar essa primeira partida, você já ajuda no consumo e na emissão. E também essas situações, né? Parada de trânsito, velocidade constante, você consegue trabalhar. A gente vê muito importados híbridos leves.
que eles funcionam bem, que nem o híbrido leve da Audi funciona muito bem. E é muito parecido com isso, né? Ele chega a desligar o carro em uma velocidade constante e tal. Alguns não, alguns são só que ajudam, mas já é uma ajuda. Mas o sistema seguinte é o mais curioso, né? Porque ele é uma mistura, né? Eles fizeram até uma confusão, foi difícil eles explicarem como funciona. Que tava todos os jornalistas perguntando, não, mas é um híbrido de fato? Eles falam, não, é um híbrido leve. Mas espera aí, o carro move alguns quilômetros com a carga da bateria. Sim, mas é porque o motor não está no eixo. Então foi uma confusão para eles explicarem, mas no final nós entendemos. É um híbrido normal, considere Corolla Cross, uma bateria pequena, de mais ou menos 1 kWh também. Esse aqui o Corolla tem 1.3. Só que ao invés do motor estar no eixo, movendo direto o carro, ele está dentro da caixa de câmbio. No caso, um duplo embreagem. É a mesma coisa que o Golf GT. Sim, o GT era um sistema bem parecido com isso. E na verdade, até o híbrido Porsche é assim. É um motor elétrico também na transmissão. É que aí o que acontece é que eles acopla direto o motor elétrico e aí move todo o resto, virar brequim e tal, até chegar na roda. O motor está desligado, mas o elétrico é quem está movendo o carro, mas o motor a combustão está ali, como é uma bateria pequena, ele vai estar desligado em alguns momentos, né? Sim. E aí o que todo mundo estranhou é que também tem o híbrido leve dentro do sistema, também tem lá aquele gerador. Então esse gerador ele vai fazer o trabalho normal dele, carro fazendo coasting e tudo mais, para não usar muito mais a energia usando o motor elétrico que realmente move o veículo. Eles estão tentando casar conjuntos, né? Você consegue, com o híbrido leve, você consegue tirar um pouco de emissão e consumo do motor a combustão quando ele for necessário, e para algumas situações tem um motor elétrico na transmissão para mover o carro. Então é uma forma de, realmente, é o que você falou, de juntar tudo para dar o resultado final. Você tem ali o híbrido leve, se não me engano, até você vai falar do híbrido plug-in, né? Mas o Compass, o Jeep Compass 4XE, ele tem um 48 volts, né? No 1.3 turbo. Mas isso também, o Volvo, os novos XC60, XC90 também tem um motor elétrico no 2.0 turbo, 48 volts, além do motor elétrico da transmissão, né? Então... E tem também o híbrido plug-in, que é basicamente, que eles mostraram, é o híbrido plug-in que a gente conhece, é do Compass, só que agora flex, né? Flex e, obviamente, eles querem produzir aqui, porque a Stellantis, uma das maneiras que ela consegue lucrar é nacionalizar o máximo possível. Tem carro que tem mais de 90% de nacionalização. Então eles estão indo atrás de fornecedores, aumentar a cadeia, e aí produz tudo que for possível aqui, inclusive a motorização, que isso aí seria uma diferença do Corolla, que vem um motor todo importado. Para quem não sabe, a Toyota faz o Corolla em Indaiatuba e o Corolla Cross em Sorocaba, só que o conjunto de motor e motor elétrico, vem tudo do Japão, né? A Stellantis, ela já sai na frente porque ela já faz os motores a combustão no Brasil. O turbo e aspirado já são feitos ali na região de Betim. Para você pegar um fornecedor, que normalmente a parte de elétrica é uma ZF, provavelmente o câmbio, que nesse câmbio com motor elétrico deve ser um ZF. Né? Eu fiquei numa discussão com o Fábio depois do evento, que ele viu essa tecnologia da ZF e eles falaram que forneceu para a Stellantis. Então pode ser esse motor aí, esse sistema. Então é a questão do fornecedor produzir aqui, né? Ali a ZF investir para produzir esse câmbio com motor elétrico, né? Você nacionalizar ao máximo, né? Bateria, já tem empresas investindo na produção de bateria por aqui. O sistema híbrido leve ele é muito mais simples, então para produção local é muito fácil. Mas é curioso, né? Que a Stellantis ela ficou quieta há muito tempo da eletrificação. Ela se limitou a poucas unidades do Compass, um 500, 208 e 2008 como 100% elétricos, né? Sim. E ainda volta a falar, né? Eles querem produzir elétrico no Brasil, né? Eles querem... Ainda é um projeto mais pra frente, eles estavam falando para 2030, porque agora o foco é colocar a eletrificação em toda a linha. E eles falaram que essa tecnologia é Stellantis. Aí cada fabricante vai... tá disponível, vou colocar em tal carro. Mas pode ir de Fiat, Citroën até Ram. Sim. Então nós vamos ver em todos eles. O interessante é que, por exemplo, a plataforma que hoje está na Peugeot Citroën, ela já é pronta para eletrificação. Né? A gente tem lá 208 elétrico, o C3 elétrico foi apresentado do exterior. Então são plataformas que aceitam. Talvez a MLA e as plataformas Fiat, da Toro, a do Compass ainda está lá
pronta porque o Compass tem a versão híbrida, mas, por exemplo, a plataforma do Pulse, do Fastback, talvez tenha que adaptar mais alguma coisa. O Argo tem o papo aí que pode se tornar pode ir para a plataforma da Peugeot Citroën, mas isso aí são papos aí de outro mundo. E eles falam uma coisa do motor 100% etanol, porque era um boato muito forte, né? Esse motor, que na verdade era o esperado que fosse apresentado no evento, né? Esse motor não é um boato, ele existe. Ele está sendo testado, o projeto foi apresentado, ele é chamado G4. O problema é, o etanol não estava valendo. Eles começaram a fazer conta, não, vamos guardar e a gente vê o que faz depois. Agora voltou com essa ideia da eletrificação e tudo mais, com o governo falando de descarbonização, eles tiraram da gaveta, estão voltando a trabalhar, só que eles ainda estão tentando chegar num ponto ali de ajuste que realmente esse motor seja mais econômico. Porque tem aquele problema do flex, você tem que fazer o ajuste... Você tem que fazer o pato, né? Tem que fazer o pato, ele tem que servir para o etanol, tem que servir para a gasolina. E ele não faz nenhum dos dois direito. Se você chegar na taxa de compreensão e tudo mais, pro etanol, ele vai ser mais eficiente, vai poluir menos. O problema é como chegar lá. Eles estão testando, fazendo todos os ajustes, eles não conseguiram ainda essa fórmula. Uma questão, né, que talvez o governo está tentando resolver. Em muitos lugares, o etanol não vale a pena. O etanol nem chega. Tem lugar no sul que os postos não têm o etanol, porque ninguém abastece. Eu cheguei já a viajar e ver a gasolina mais barata do que o etanol, né? Então essa é uma questão que tem que ser resolvida antes de se falar de vamos ter um carro 100% etanol, porque na verdade o Flex nasceu disso, né? O carro Flex nasceu para resolver essa questão, porque, sei lá, eu tenho um carro a etanol, na época o carro a álcool. Só que tinha época de flutuação de preço que o etanol não compensava, só que o meu carro era etanol, então só tinha etanol para abastecer. Aí tinha lugar que compensava abastecer etanol, mas o meu carro era gasolina. Então o Flex nasceu para isso, né? Então é uma questão que eles precisam resolver para valer a pena, né? Eu lembro quando eles anunciaram a produção dos turbos, dos 2 motores turbos em Betim, eles falaram, vamos ter um motor 100% etanol. Pô, legal. No fim, eles usaram muita coisa da concepção desse estudo nos motores, dos motores Flex. Tanto que os turbos da Stellantis, você já vê que eles já são bem mais preparados para etanol que gasolina. Para rodar, ele roda melhor no etanol, ele é mais... Parece render um pouco mais com o etanol, não na questão, de potência e consumo. Né? São motores que com gasolina tem um consumo ok, mas com etanol, considerando a potência, já são melhores, né? Então pode ser que tenha um pouco disso. Você tem outros problemas ainda, né? Abastecimento. A gente teve desabastecimento ano passado, por causa de problemas na safra e tal. Então, ainda eles vão esperar o governo falar, não, a gente vai investir no etanol, para falar, não, vale a pena, vamos seguir em frente. E tem essa questão também da safra, né? Tem época da safra boa, mais alta, depois menos. Aí, uma época, o produtor ele prefere exportar, porque compensa muito mais financeiramente ele exportar açúcar do que fazer etanol. Bom, é uma série de questões que ainda tem que ser resolvidas, né? E ainda o último ponto envolvendo etanol, último não, são 2 na verdade. Existe até uma possibilidade desse motor a etanol ser combinado ao motor elétrico da mesma maneira que a Nissan faz com o e-Power. O motor é só um gerador de energia e aí você tem um motor elétrico movendo o veículo. Mas isso normalmente são testes. E onde a Stellantis quer chegar, que ela está com um grupo de estudos, é outra coisa que a Nissan também já fez. Fazer o etanol virar hidrogênio através de uma reação química e ir para uma célula de combustível para mover o veículo. A GWM também fala isso. A GWM também parece que já trabalha também nessa coisa do etanol para hidrogênio, para célula de combustível. Aqui é interessante essa coisa do motorzinho, do motor como gerador, porque às vezes é um motor que não precisa ser um motor muito potente, então você não precisa tirar a potência daquele motor, ele só vai gerar, e você mantém ele às vezes numa faixa de rotação que ele é eficiente. Você não vai ter a questão da aceleração, da desaceleração. Ele não, você põe ali para trabalhar numa faixa que é eficiente, só para carregar a bateria e acabou. Entendeu? Então você tem ali também, mesmo precisando abastecer, um consumo muito melhor. E mais uma coisa sobre a Stellantis em eletrificação, o que eles falaram mais alguma coisa? Eles só abriram que chega no que vem. O Antônio Filosa, que é o CEO aqui no Brasil, ele diz que aposta em carros de alto volume. Então, se você estava achando que ia haver primeiro em um modelo que vende muito pouco, não é o caso. Mas também alto volume não significa que é barato, né?
Por exemplo, uma Toro. A Toro vende pra caramba. Vende muito, é um veículo mais caro. Um Compass também vende muito. Olha, pela plataforma aqui estavam lá, a gente tem Pulse e Fastback. Eu conversei com algumas pessoas ali, eles falaram que montaram aquilo como um mockup realmente aleatório. Foram pegando peça daqui e ali, tanto que a gente até achando, não, mas a roda digital, eles falaram, não, a gente pegou as rodas, tanto que a gente mudou ali o símbolo nos parafusos, só pra ninguém achar, não, o primeiro carro elétrico vai ser o 500, porque a plataforma que tava ali era o 500. Não é o caso. Olha, a Toro é uma boa para começar. É um carro que a Fiat usa muito de show de tecnologia, né? A Rampage acabou de lançar, não faz sentido. A Toro, ok. Compass, Commander e Renegade. O Renegade talvez não, mas um Commander... Um Compass, apesar que pro Compass e Commander falam da chegada do 2.0 Turbo, né? Então também ali tem que ver qual que é a questão. A Toro é um bom chute, mas eu também pensaria em Pulse e Fastback. E tem que considerar que as plataformas estão prontas para eletrificação. Tanto que existe o Compass 4XZ, existe Compass e Renegade híbrido leve e híbrido normal na Europa. Tem híbrido leve na Europa. Então a plataforma já tá... Eles já sabem a maneira de mexer nessa plataforma para colocar a motorização. Vamos ver como é que vai ser. E já que a gente está falando de Stellantis, vamos falar de Fiat, do produto que eles mais vendem, né? A Strada foi apresentada em 2020, né, Nico? Foi no meio da pandemia. No meio da pandemia. Foi o último evento antes da pandemia, na verdade, que eu fui. A gente até gravou na época a Strada com a Strada antiga, né? Foi uma coisa bem interessante, mas foi um último evento. Eu lembro que durante a pandemia a gente falava muito, a Fiat fazia muita live, né, de entrevista. E na época eu conversei com muita gente, com o Erlander Zola, que é o diretor de brand da Fiat, perguntei, e a Strada, vai ser a primeira a ter um motor turbo? Na época não tinha nada de motor turbo. Ele falou, não vai ser a primeira, mas vai ter. Quando? Não sei. Por quê? Ainda ia vir o Pulse, o Fastback, tinha algumas coisas ali para resolver de questão de abastecimento. Mas a Fiat finalmente apresentou para a linha 2024 a Fiat Strada Turbo. É o motor T200, é o motor 1.0 turbo com potência e torque do Pulse e do Fastback. A gente colocou no nosso site, nas redes sociais, no dia do evento mostrou um pouco o carro, mas já tem várias matérias que a gente já mostra um pouco alguns detalhes do carro. Terá hoje podcast. Amanhã, na sexta-feira, vai ter um vídeo que eu mostro o carro, que eu dirijo o carro, que já tem algumas informações. São só as duas versões de topo de linha. Range Ultra a 133 mil reais, né? Foi um crescimento pouco, né? Porque tava 129, mais ou menos, o Range. Só que a grande questão é Montana, né? A Strada é menor que a Montana tem 1.2 turbo também na faixa de 130 cavalos, só que a Montana é maior. Por outro lado, a Strada, por 133 mil, ela está abaixo da LTZ Premier com 1.2 turbo e câmbio automático da Montana. Onde vai cada um? Onde vai cada comprador? Será que o cara vai uma picape menor? Vai para maior? Olha, eu tava recentemente com a Montana RS. Você tava com a RS. E aí eu cheguei a dar um pulo no shopping. Um cara veio olhar assim, nossa, é Montana, tal, posso dar uma olhada? Aí ele começou a olhar, mas essa é a topo de linha, né? Putz, é bem equipada. Eu tava olhando a de entrada, só que aí eu achei ela um pouco mal equipada, tal. Aí eu comecei a olhar pra estrada, que aquela estrada Range era bem equipada. Então, você vê isso, o cara quer uma picape, não pra trabalho. É lazer. Ele quer lazer, tal, só que aí ele já começa a ver equipamento. Tem aquela coisa de que a estrada tem uns detalhes de mob que incomodam algumas pessoas. Aquele painel, por exemplo, tem. Mas aí você entra, tem o ar digital, tem a multimídia com uma tela grande, sem conexão sem fio. Aí já começa a balançar um pouco o coração da pessoa, né? Agora com motor turbo... É que assim, né, eu andei com a estrada lá. Eu só acho que na faixa de preço dela ela ficou devendo, tipo, um piloto automático, que não tem, uma partidinha por botão, mas isso tudo talvez seja limitação da plataforma. É possível, porque quando eles comentaram que esse carro viria numa apresentação lá na Argentina, eles disseram que teria mais equipamentos, inclusive de segurança. Não teve. E não viram. Então, eu lembrei, na hora da apresentação, lembrei disso, eu quase te mandei mensagem, que falavam que ia ter mais equipamento de segurança, não tem nada mais, inclusive eu acho que já tá devendo
pelo menos ali um alerta de colisão, alguma coisa assim que já... Tá bom que a Montana não tem, né? Mas nada impede, a base da Montana tá pronta para colocar o que vem do Tracker e eu acho que um ano modelo da Chevrolet vai aplicar isso. Então a estrada não tem um piloto automático, que eu acho que é algo básico, num carro de 130 mil reais. A Montana, se não me engano, tem piloto automático desde a básica, manual. Então é uma coisa aí que parece besteira, mas para quem usa muito em estrada faz uma diferença. E pega também o espaço interno, né? A Fiat melhorou o acabamento, colocou um negocinho na porta. Mas, por exemplo, para instrumentos, é o que você falou, para instrumentos que a gente vê do Mob com uma tela melhor, central multimídia de 7 polegadas, falava de ser 8.4, dela não veio. Então, acho que é justamente isso. Talvez o cara olha para a estrada com uma versão topo de linha, mas esquece que tem a Montana um pouco mais cara e maior, né? Eu acho que eles tinham um plano para a estrada. A Montana veio com um preço um pouco agressivo demais. Eles tiveram que rever para manter a estrada num patamar de preço ali. Aí seguraram esses equipamentos. De repente, se a Montana encarecer nos próximos anos, aí coloca na estrada. E dá pra perceber muito que a Fiat já tá também. Preparou muito a estrada por causa da Montana, só que ela já tá de olho na vinda da Saveiro. Não que a Saveiro vá mudar o suficiente para preocupar a Fiat com a estrada. Só que tem que lembrar, a Saveiro aí tem gente que prefere, vai reestilizar. Eles trocaram o motor 1.4 da Endurance pelo 1.3 que é mais potente, porque a Saveiro Robust é 1.6 de 120 cavalos. É só o MSI agora, né? Só 1.6 16, mas já é mais potente. O cara que vai trabalhar, ele também olha um pouco isso, né? Ele fala, pô, a Saveiro é mais potente, vou levar carga, é mais tranquila, né? Tem que pensar que a Saveiro nos últimos meses deu uma crescida nas vendas. Ela tinha desaparecido, todo mundo já estava achando que não, já estou preparando para fazer a nova. Aí de repente emplacou 2.000 unidades, quase 3.000, o que não é normal para um carro que está para mudar. Então a Volkswagen soube aproveitar esse movimento da estrada, esperando a nova e falou, não, vamos vender também. E o que a Volks pode fazer, por exemplo, a gente já viu que vai ter a Cross. Pode mudar de nome, não sei. Mas vai ter a topo de linha com a cabine dupla. Lógico que ela é bem menos equipada do que a estrada, não tem farol de LED. Mas vamos ver os outros equipamentos que ela vai ter. Mas se ela jogar num preço mais baixo, por exemplo, não se preocupar em atacar as turbo e atacar as 1.3 aspirada, ela é mais potente. A cabine dupla da Saveiro é apertada, mas muitas vezes o cara nem usa da estrada. E vai ver a questão de potência, né? 1.3 tem hoje 109 cavalos contra, vamos jogar o 120 da Saveiro. A Volkswagen tem que ter em mente que brigar por esse pessoal que usa picape só para passeio, que é o caso da estrada Vulcano, vai ser uma boa, porque eles não vão ter 4 portas, o projeto não vai mudar. Vai ter versão automática também? Assim, o motor o conjunto existe. O conjunto existe, mas até agora nada indica. Então eles teriam que equipar muito para conseguir brigar com a estrada. Briga lá nas versões para frutista e tudo mais, para quem quer para trabalho, oferece uma de repente para quem quer um pouquinho mais e você consegue brigar com a estrada. A questão da estrada também, né? A Fiat colocou que ficou muito claro que o que jogou a estrada hoje na liderança foi o fato de ter deixado de ser uma picape só trabalho, né? Que a gente tinha ali a Adventure vendia pouco, o que vendia mais eram as de trabalho, né? A Fiat percebeu que muita gente está comprando a estrada para lazer. É a Vulcano, é a Range, agora tem a Ultra. Então, a chegada do Turbo é mais para isso, é mais para suprir. Porque, por exemplo, se a gente for pensar em mercado, ela não precisava. Ela já é líder disparada. Se quisesse deixar como estava tudo bem. Mas resolveram mudar. Colocar um motor turbo, mudar o visual. Só que era esperado que ela mudasse o visual nas outras também, né? E é um carro aí 2020, a gente tá em 2024. 4 anos um visual já começa a cansar. Ela tem sinais de idade. O interior, você já faz talvez aqui já mudar o painel, mudar um acabamento. Mais que você falou, mais equipamento de segurança. Então, a estrada, eu acho que a Fiat está confortável com a estrada. Tipo, colocamos o turbo aí, quer pagar 133 mil reais, você paga. É que por 133 mil reais, o cara já pode também ter um Renegade, pode ter um Fastback, pode ter o Pulse.
Então, será que vai justificar o cara levar? Tem um pessoal que quer a caçamba, né? Eu acho que a canibalização vai acontecer muito mais com a touro do que um cara olhando para um SUV. Mas aí tem que pensar também, eu acho que a Fiat não quer subir muito com a estrada, porque tem a Titano vindo aí. Já começou a ser produzida lá no Uruguai, tá para chegar nos próximos meses. E deve ter um posicionamento de preço muito próximo ali, né, para fazer escada. Bom, Se vamos eles ver. sobem muito a estrada, aí tem que subir um pouco mais a touro. E aí, depois tem a Titano. É difícil posicionar Apesar tudo. que pra Titano, eu acho que Toro Diesel vai de arrasta pra cima. Tem alguns que especulam que Toro Diesel vai ter uma versão só. E aí depois pula tudo pra Eu Titano. acho que, por exemplo, eles podem fazer uma 4x4 1.3 ali pra ter, né, o conjunto do Renegade. Mas eu acho que Toro Diesel vai de arrasta pra cima. Vai de sai de baixo, vai de comes e bebes, ela vai, acho que não vai sobreviver não. Porque eles já baixaram o preço por causa da Rampage. Eles precisam do motor diesel por causa da Rampage. O cara vai olhar ali, vai chegar na Toro e vai pagar um pouquinho mais, ele vai levar a Rampage. Então, bom, mas isso aí a gente vai ver no futuro, né? O Nico não tem o que fazer propaganda. Né? Nicolau não tem, né? Porque... Claro que tem. Visite motor1.com, nossas redes sociais, nosso canal no então YouTube. você faz o nosso, então, mais fácil. Bom, nosso canal tem um vídeo que eu fiz na estrada, no evento, andando um pouco, né? Até um pouco dirigindo, mostrando os detalhes da versão Ultra. Na verdade, esse vídeo entra na sexta-feira, não entra na quinta-feira junto com o podcast. No sábado tem a Semana Motor 1. Dessa semana quem apresentou fui eu, porque seu Thiago está saudando o sol na praia, você viu? Que ridículo. Que coisinha bizonha, seu Thiago saudando o sol. E vejo vocês na semana que vem. Com o que eu não sei, mas acho que o Renato vai voltar. Né, Renato? Folgado. Se não aparecer em um evento, ele deve voltar. Acho que volta. É bom voltar. Vai perder o lugar, vai perder o postinho, como ele fala. Vejo vocês na semana que vem. Fica aqui meu abraço e até lá. Até mais.